Olá a todos, aqui é Emerson Pavlovski e essa é a apresentação do trabalho Percepção da qualidade do ambiente urbano nos bairros de Paranaguá, Paraná, de autoria de Zilma do Pilar Silvério Fonseca, Emerson Luiz Pavlovski da Silva e Emerson Luiz Tonetti. Os problemas ambientais são situações complexas que atingem não apenas animais, não humanos e plantas, rios e ar, mas também os seres humanos. E, dessa forma, exigem soluções complexas, soluções que não apenas afetem, que não apenas abranjam a natureza, mas também que abranjam a sociedade, como práticas, como leis, como, temas transversais. E dentro desses temas entra a educação. Mas que parte da educação? A educação ambiental. A educação ambiental foi proposta na Política Nacional do Meio Ambiente, reforçada na Política Nacional de Educação Ambiental, e ela trata de que a educação ambiental, de que os temas ambientais devem vir de forma transversal ao longo das disciplinas, ao longo das séries, dos anos de formação, não como uma disciplina específica, mas sim como conteúdos presentes nos livros didáticos ou em atividades lúdicas, como em jogos, para que o aluno vá ter nossa consciência crítica, cidadã e ecológica ao longo da sua formação. O problema da educação ambiental, como ocorre presentemente, é que muitas vezes os textos abordados nos livros didáticos e as práticas propostas pelos professores não necessariamente compreendem as situações vivenciadas pelos alunos. Então é comum haverem práticas de compostagem ou algo assim, mas que o aluno não passa a viver por isso. Ele compra as coisas no mercado, ele não tem espaço para fazer esse tipo de produção em casa, e acaba que essa prática ela oferece um conhecimento, mas não uma solução para os problemas que ocorrem ali. Bom, pensando nisso, pensando em soluções locais, o professor João Carlos Nucci estudou o distrito de Santa Cecília, em São Paulo, e ele criou cartas temáticas com base em problemas, afinidades, aptidões que haviam em determinada área. Então ele localizou e transpôs uma carta sobre a outra, contendo informações de usos potencialmente poluidores, espaço de uso público livres de edificações, a verticalização das edificações, áreas com possibilidade de inundação, densidade populacional e cobertura vegetal. Com esse trabalho, o Nucci descreveu uma forma de entender os problemas ambientais que existem no meio com base na observação. Então, através de uma prática, você consegue entender o que está acontecendo no ambiente e confrontar com a teoria. Com base nesse trabalho, o professor Emerson Luiz Tonetti fez o mesmo estudo em Paranaguá. E ele identificou alguns problemas talvez bastante complexos na área urbana de Paranaguá, como a poluição vinculada ao porto, a baixa potencialidade para o transporte não motorizado, ou seja, de pedestres e ciclistas, porque há maior presença de ruas e poucas calçadas, poucas ciclofaixas, o que faz com que as pessoas sejam obrigadas a andar cada vez mais de carro e tendo mais emissão de gases, pouca arborização e poucos espaços de uso público de lazer. Então, em ambos os casos, percebe-se que a simples observação pode ser utilizada para perceber os problemas que existem no ambiente. E essa é uma prática que nós pensamos em trazer com os alunos. O trabalho ocorreu na escola House Smell, de educação infantil e fundamental, no bairro Jardim Paranaguá. Está aqui nesse ponto circulado por preto, onde foram entrevistados 101 alunos
do 5º ao 9º ano, totalizando 7 turmas. Esse é o mapa da área urbana de Paranaguá. Então nós elencamos, com base na literatura, nesses casos apresentados anteriormente e em outros, alguns critérios para gerar questões. Esses critérios são poluição do ar e do solo, poluição sonora, alagamentos, qualidade das calçadas, ciclovia e ciclofaixa, arborização viária e áreas de lazer. Essas questões foram elaboradas de uma maneira de múltipla escolha para que os alunos pudessem desenvolver as respostas. E aí chegamos nesses resultados. A primeira pergunta: ao andar pelo bairro onde mora, você sente cheiro ruim? A maioria dos alunos respondeu que não sente tanto um cheiro. E outros em uma pequena parte. Essas são as principais respostas. Isso aqui nos fez perceber que talvez eles estejam acostumados com o cheiro e faça parte da realidade, visto que alguns que perceberam os maus odores colocaram como as causas valetas abertas, urina, presença de animais como fezes, fogo no caso de queimadas e esgoto. Então, tem uma causa, mas parece que esses alunos não se importam ou não sofrem com esse dano ambiental. A outra questão é a questão do barulho, é a questão da poluição sonora. E mais uma vez, foi respondido que prefere que não se percebe esse problema ou percebe-se em pequena parte do bairro. Também um caso de que os alunos parece que se acomodaram com a situação e não dão tanta importância, para eles não é um problema tão relevante. No entanto, aqueles que perceberam colocam como causas sons de carro, moto, igrejas, animais, músicas, bares, bicicletas motorizadas, caminhões, vizinhanças e estabelecimentos. A terceira questão é a questão dos resíduos sólidos depositados no solo e estão expostos. Esses tiveram uma maior percepção. Esses alunos perceberam, não como se esperaria na maior parte do bairro ou em todo o bairro, mas teve essa percepção, principalmente no que se refere a garrafa, sacolas, lixo e copo descartável. Talvez porque ao andar pelos trajetos ou por ser uma poluição visual, talvez isso lhes impacte mais. Em relação ao alagamento, de maneira muito curiosa, responderam que não ocorrem alagamentos frequentes, e outros em pequenas partes das ruas. Isso é verdade, embora a região do litoral do Paraná ela tenha um floramento de rochas muito próximo à superfície, e de acordo com a precipitação é muito fácil ocorrer uma inundação. Aparentemente nessa região onde eles moram não ocorre. Então percebam que é uma informação que, através da observação dos alunos, consegue se entender o ambiente. Com isso o professor pode trabalhar uma prática que seja mais aplicável. Então aqui é só um exemplo disso. A questão das calçadas é algo que também chamou a atenção. Então eles percebem que elas não oferecem esse espaço tão fácil para transporte não motorizado. E é um problema porque a maioria dos alunos vão às escolas ou se deslocam para estabelecimentos a pé ou de bicicleta, nem todos utilizam um carro. Então percebe que se tem esse problema. E aqui, corroborando a questão das calçadas, a questão do transporte para bicicletas também se encontra muito pouco. Então facilita-se, se estimula o transporte motorizado, o que acaba prejudicando muito mais o ambiente pelos ruídos e pela emissão de gases. A questão da arborização mostra uma coisa muito impactante e ruim, porque as plantas oferecem não apenas a questão de sombreamento, que atinge as pessoas diretamente, mas também infiltração e manutenção do clima. Percebam que elas ocorrem muito pouco ou não ocorrem nesse bairro.
Então isso, junto da emissão de gases, acaba piorando o clima local, né? Acaba criando uma ilha de calor. E a última questão, relacionada ao lazer, nota-se que os alunos andam mais de 4 quadras para encontrar quadras de futebol, para encontrar praças, ou mesmo até na região do centro de Paranaguá, onde tem um shopping e cinema. Eles têm que se deslocar bastante para encontrar lazer. E isso corrobora estudos anteriores que ditam que existem determinações na área urbana de Paranaguá, como o caso do bairro Aeroparque, que concentram áreas de lazer na cidade. E as pessoas são forçadas a se deslocar para esse local e ter um lazer que não necessariamente seja em casa. Aqui, quais tipos de lazer que se encontram? Então, espaços para crianças, campos de futebol e academia ao ar livre se encontram em pouca quantidade, embora o campo de futebol seja comum. Talvez porque não dependa de muita manutenção, diferentemente de um parquinho. Mas percebe-se que é apenas um público que é atingido, aqueles que jogam futebol. As crianças ou idosos que precisam de fazer exercício já têm uma maior dificuldade. E aí outros equipamentos de lazer até ocorrem, com algum banco, mas não se compara a algo que tem maior abrangência para as pessoas. Então, nesse trabalho nós percebemos que a poluição não é um problema para os estudantes, mas as calçadas, a questão do transporte não motorizado e a arborização, sim, é notável. Até pela questão do visual, talvez isso chame bastante atenção. E também, algo que afeta bastante essas pessoas é a distância do lazer em relação ao local onde elas residem. E aí forçando-as a se locomover ou tendo outro tipo de lazer que não seja aquele que promova uma saúde e um bem-estar para essas pessoas. Conseguimos concluir que essa pesquisa, embora bastante preliminar, oferece sim dados que podem ser utilizados na construção de jogos ou de atividades ou de exercícios que promovam a educação ambiental de forma coincidente com a realidade dos estudantes. Essas são nossas principais referências. Há outras no texto completo publicado. E agradeço a atenção de todos.